Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje incrível também. Estamos trazendo trechos da aula do Renato sobre conceitos de RFE. E a base do seu jogo, hein? Como é que tá? Bora analisar? Melhorar nossa forma de ajustar em game, assim, entender onde está o benefício de cada mão que a gente resolve abrir. O primeiro ponto, assim, que eu quero começar é o que vocês têm ideia de porquê que nossos ranges são assim. Então, por exemplo, eu abro 16 aqui DP e esse range vai aumentando. Alguém tem uma ideia por que eu abro mais de posições finais e menos de posições de small, mais também, eu jogo mais longo, fold menos? Alguém tem uma ideia? Acredito que seja pelo fato de ter mais ou menos jogadores para falar. Então, do TG, como tem a mesa inteira ainda para falar, o nosso range ele já vai ter que ser mais curto mesmo. Ali do botão, como isso, já tem só dois... Por que você acha isso? Por que eu acho que é isso? É porque tem mais pessoas. Por que é o problema isso? Eu acho que é pelo fato de existir ali a possibilidade de mais de 2 ou 3 pessoas entrar na mão, talvez. Então é mais ou menos isso. Então, pensa o seguinte agora. Vamos pensar na situação que a gente está no River. A gente aposta, por exemplo, a gente aposta pote 100 no pote que tem 100. Toda aposta que a gente faz, ela precisa ter uma chance de sucesso, né? Então, se ela tem menos chance de sucesso, ela começa a se tornar uma aposta ruim. Então, por exemplo, nossas bordas aqui, tipo um Ice 6 de copo, de naipado, óbvio. Para a gente investir, fazer um range 2, ela tem que passar um porcentagem de vezes, entendeu? E aí, como todos aqui vão jogar e eles podem ser com jogos que vão reagir, então, por exemplo, esse aqui abriu o TG mais 1, ó, ele vai jogar 9%. E aí esse aqui vai jogar tantos por cento. Todo mundo vai jogar um pouquinho. E aí isso aqui faz a gente não poder jogar algumas mãos, porque essas mãos começam a perder dinheiro. Então, por exemplo, o 9-7 suited perde no Open, perde um pouquinho no Open, por quê? Porque a frequência que todo mundo vai reagir para frente torna esse Open negativo, entendeu? E aí o ponto aqui é a gente entender como é que é a distribuição de EVs de cada tipo de mão. Então, creio que as melhores mãos, elas não vão se importar com isso, então com quantos vão para falar, o que eles vão jogar. Então, se eu tenho aqui o meu Ice Rei, não importa se esse cara vai dar rei, se esse vai dar rei, se vai passar. A lucratividade dela não tá de eu ter que eles terem que foldar, como é o novo Vala 9, as minhas bordas. Então, a minha ideia é que as bordas, a gente tem no nosso range open 2 grupos de mãos. Né? A gente tem o topo e a gente tem um complemento. O complemento, ele sempre precisa de passar muito. É uma mão que não joga bem em pós-flop, depois que toma call, depois que... Qualquer ação. Se a gente tem um Vala 9 suited, a gente toma um tribet, é uma mão que a gente nunca vai jogar. A gente vai foldar aqui. Então, ó, aqui o 10 e 9 tá indo ainda, mas você vê que é indiferente. As nossas bordas aqui, elas vão jogar fora contra uma tribet. Eu quero pegar do hijack aqui, que é onde eu fiz as simulações. Então, no hijack, mesma coisa. A gente tem um range de mãos que a gente faz por valor, né? Que ela não se importa de quantos vão reagir. E a borda, então essas bordinhas aqui, elas... O EV dessas mãos aqui vem quase que totalmente de os adversários foldarem. Então, essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. Tipo, essas mãos, as bordinhas, vêm de quando a galera folda. E isso traz a gente entender um tema importante, né? Então, a gente precisa observar. Se eu tenho galera que está foldando muito para frente, eu posso ampliar a frequência dessas parcelas aqui. Se eles não estão foldando, eu tenho que diminuir essa frequência dessa parcela aqui. Então, mas a essência é essa. Por que isso acontece? Porque, como eu falei no começo, uma aposta, para ela funcionar, eu preciso ganhar uma porcentagem de vezes pelo que eu estou investindo. Então, se eu estou investindo 2, o pote que tem 2,5, eu tenho que ganhar uma porcentagem de vezes. E essas mãos aqui, elas ganham basicamente só quando os vilões foldam. Quando a gente toma um call do Big, do Small, do Button, aqui do Hijack, do Cutoff, eu tenho um Rei 5. O EV esperado dessa mão pós-flop contra esses ranges é negativo. O ganho não tá aí. Então, a gente, no pós-flop com essas mãos, a ideia é não perder muito. Porque o lucro delas vem do pré-flop, quando todo mundo folga. E aí, eu acho que é sempre muito importante a gente entender esse conceito, essa ideia de conceito, para a gente entender o que a gente está fazendo em game mesmo. Assim. Então, nossos ranges lá em game. Pô, às vezes a gente está abrindo um pouco a mais aqui contra o field que não tem muito flat, ou estou aproveitando o field que é overfold e não estou abrindo, por exemplo. Então, a gente sempre... É importante a gente entender essas mãos. Claro que a gente tem lá uma mão... Tem um Rei 3 suited no hijack. É um open que depende
do pessoal foldar. Se a gente tem alguma noção, alguma percepção de que um button joga mais mãos do que deveria, o small joga mais do que deveria, esse rei 3 começa a ser um open ruim. E aí eu fiz uns story games para a gente poder ver isso. O que eu fiz aqui? Então peguei só do hijack também. Então peguei aqui todo o teórico, né? Então open teórico, aqui nesse hijack abriu 27, nosso aqui abriu 27 também. E é teórico 50% left. Peguei com algum ICM, para a gente poder usar um ICMzinho. Então tem aqui uns 3.8 todo mundo, que todo mundo deu no mesmo stack. E a gente tem esses opens e a gente tem as reações teóricas, né? Então, que são bem difíceis. Então, é bem difícil ter essa reação teórica, o que leva a gente ter uma ideia de que o pessoal vai foldar um pouquinho a mais, né? Mas o principal que o pessoal costuma fazer é não tribetar e fletar, mas eu acho que o pessoal não consegue reagir 20 do button aqui contra o outro. Vamos ver só esse cenário aqui se é próximo. Acho que deve ser próximo. 20 também, 21 e meio, 22. Então, e eu fiz o seguinte exemplo pra gente poder comparar aqui. Eu fiz um cenário em que todo mundo paga mais, joga mais, então eu fiz convert. Então, no cenário de overcalls, o cutoff paga um pouco mais de mão. Então, ó, a diferença aqui, eu coloquei um pouco mais de flats. O button também. Então, o button fleta um pouco mais de mão. O small também fletando um pouco mais de mão. Coloquei todo mundo jogando um pouquinho a mais. Pouca coisa, assim, mas é um pouquinho a mais. A ideia aqui é só pra gente ver o que acontece com o nosso range open lá do hijack. Então, o Big estava assim e ele tá pagando mais. Né? Então, as barginhas aqui, isso aqui já dá muitos por cento. Né? Foi de 58 para 61, aumentou 3,5% aqui. Aumentei um pouco, não aumentei muito, mas já deu uma diferença no nosso range aqui. Foi de 27 para 25. E o ponto não é nem só isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com os nossos EVs das mãos. Então, se a gente observar as mãos aqui de cima, então, tipo, Ice Dama off, Ice Vala off, essas mãos não mudam o EV. Elas não mudam, porque essas mãos, o ganho delas não tá aí, entendeu? Tá do que vai pagar e o que vai acertar no flop. São mãos que não mudam, cara. Então, ela não se importa de jogar mais vezes o pós-flop. Assim como qualquer mão aqui do quadrante de cima, né? Então, o Rei Vala Suited também não tem muita diferença, mesmo EV. Agora, as bordas, todas pioraram um pouquinho. Então, se a gente pegar aqui o Rei 6 Suited, elas... uma só mudou, não, só o Rei 5 Suited piorou um pouquinho. Aí o Rei 4 Suited manteve o 0. O Dama 7, que estava defendendo teórico, saiu. Aí algumas mãos aqui perdem metade do EV. Então, as bordinhas é onde tem impacto. Raiz 5, que estava even, ficou negativo. Então, todas essas bordinhas, em um ponto. As mãos que não são open, Rei 9, Rei 8, elas pioram de EV. Então, as 8 off aqui piorou o EV inteiro. Então, parece um número pequeno, mas é porque é isso, porque são mãos que só ganham se o pessoal folda. Então, se eles overfoldam, eu fiz o outro caso aqui, se eles dão undercalls, o que eu fiz undercalls aqui? Todo mundo reagindo um pouquinho menos, ó. Vamos comparar com o teórico de novo. Então, no undercalls, ó, eles estavam foldando 83, não, estavam foldando 80, aqui sim. Eu só tirei os cutoff aqui, o que eu fiz? O que eu fiz aqui foi que eles dão menos calls, menos raises, né? Tirei os raises que não tem muito. Reduzi um pouquinho a reação do button. Do button também diminuiu um pouquinho o range, mais flats, mais passivo e menos agressivo. Aí no small, tirei algumas mãozinhas e deixei mais passivo, que é o natural também do field. E aí no big, eu tirei algumas mãos. Tirei algumas mãos aqui. Não, tá dando até mais aqui. Tirei algumas mãos, tirei um pouco de agressividade. E aqui, se a gente tira a agressividade, tirei um pouco de mão, né? Um pouco do small. O big não tirei muito, mas tira um pouco de mão. A gente já tem um open um pouco maior. E o principal é que as mãos piores ganham EV. Então, é mais ou menos aqui que eu quero... Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, todas as nossas mãos do range, a nossa parte mais fraca, elas são dependentes de passar muito. Eu não tomar tribet e passar muito. E quando acontece muita reação, né, não tem overcalls, a gente retrai e não abre essas mãos. Então, a diferença dos opens, quando tem overfold, menos agressividade, várias mãos aqui jogam a mais. Porque o EV, elas vão acabar ganhando mais EV só de conseguir fold. Só. E o topo não muda. E aí eu fiz um exemplo, como se eu não abrisse sem topo, só para vocês verem o seguinte. Quando eu não abro sem topo, eu tirei do open que eu tirei os topos. Só o topo. Deixei o teórico igual aqui, só tirei esses combos aqui de cima. E aí, evidentemente, todo mundo começa a reagir agressivo, mas o principal que eu quero mostrar para vocês é que fica o nosso EV das outras mãos. Então a gente tem o EV das bordas, ó, fica bem ruim. Então elas ficam muito desprotegidas sem ter o topo, porque vai tomar muito rei depois. Os 6 acontecem muito. E aí a gente tem que só foldar, mas aí a gente vê que drasticamente o EV de muitas mãos caem, mas algumas mãos não caem. Que é as mãos que tá ok de abrir. Então
Brother Suited, Arsenal Suited. Todas essas mãos aqui são mãos que não dependem nem de vetor, que é a nossa parte aqui de cima. Então, com esses pontos que eu trouxe aqui, a gente consegue ter duas ideias pelo menos duas ideias assim, de conclusões. Pode ajudar a gente a melhorar nosso race first team. A gente tem uma parte do nosso race first team, que eu tô aqui no teórico, no reject. A gente tem uma parte do nosso race first team que é importante, que a gente meio que eu preciso abrir, que essas mãos que o EV é bomba. O desenho tá muito feio, deixa eu pôr um retinho, só mais bonitinho. Essas mãos aqui, mais ou menos, assim, e os pares aqui, assim, são mãos que o EV é muito bom abrindo. Ela joga uma mão que vai ter um EV positivo no pass-flop. Então, o que eu quero dizer com essas mãos? Essas mãos aqui eu não posso deixar de abrir. Nessa posição, mas isso vale para todas as outras posições. Então, eu peguei o hijack, mas acontece algo do Button também. Então, do Button, o range é maior, eu tenho mais mãos que eu tenho que abrir. Então, essas mãos que o EV é melhor, assim, como por exemplo, 9 off, as mais e 4 off, mais aqui, assim. Aí os pares quase todos, então, e aqui, Rei Suited, Jazz Suited. Essas mãos aqui são mãos que eu não posso deixar de abrir. Por quê? Porque são mãos que eu vou ganhar EV, mesmo se os outros não foldarem tanto. Eu não tenho overfold do cutoff, do small, do big, do stand do button, e o mesmo acontece com o range do hijack aqui. Então, algumas mãos, eu preciso abrir. São mãos que eu ganho no pós-flop e é negativo, é positivo. Eu ganho no pós-flop. Aí algumas mãos aqui, forma análoga, né, as bordinhas agora, como faz isso aqui, de novo, que é o exemplo que a gente fez no Toy Game, são mãos, tipo, essas aqui de bordinha. Você vê 3, 4, aqui também linha do 8, 6, 7, aí tem aqui um mais 3, mais 2. Essas são as mãos que elas são dependentes de passar. Saca? E aí, o que isso implica? Implica que se eu tenho informação de que existe overfold das posições em diante, então, por exemplo, o Big Blind não defende, a gente olhou no HUD, se são 7 Big Blind, lá tem um call 40 do Big, 45. Essas mãos aqui vão ganhar muito abrindo, por quê? Porque eu vou conseguir o fold mais do que necessário para ganhar o pré-flop e o EV dessas mãos aqui vai subir. Então, esses dois pontos reforçam linhas que a gente tem que ajustar no nosso game. Que a gente tá aproveitando isso aqui ou não tá, né? Então, às vezes a gente tem um cara que tá pagando teórico, ou próximo teórico, ou mais, com essas mãos aqui vai ter um EV muito ruim. Então, vou voltar se tiver essas sets. Tipo, o meu rei 5 do button, rei 4 do button, uma mão aleatória aqui, um 10 6, essas mãos aqui, todo mundo tem um EV muito, muito ruim se o vilão tá pagando teórico ou se tá overpagando. Então, se tá overpagando, vou fazer overcall aqui, umas mãos perdem muito. Vai comparar com o teórico lá do hijack, que é o que eu fiz o Modlock. Então, por exemplo, o meu Vala 7 off piorou um pouquinho aqui, né? Aqui piorou um pouquinho, dá pouca diferença. Mas se eu fizer isso aqui mais intenso, né, um Modlock mais hard, esses EVs pioram bastante. E aí, gostou do vídeo? Vale ressaltar que o que a gente traz aqui para vocês é só uma pequena degustação do nosso trabalho. O ouro de verdade está lá nas aulas ao vivo do Prime, toda semana, muito conteúdo interessante para você. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa o seu comentário e manda o vídeo para o seu amigo, para sua amiga. Até o próximo vídeo.